Bom, gente, boa tarde. Voltamos aí, depois de um intervalinho, né? A gente tinha terminado, né, de avaliar essa questão 4 da CESP, e a gente segue para a próxima questão, questão 5, para juiz do Pernambuco, né? Questão da Fundação Carlos Chagas, 2011. Bom, nos crimes de lesão corporal praticado no crime de lesão corporal praticado no contexto de violência doméstica, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal. E aí já vem o primeiro ponto que necessita da sua atenção. Por quê? A Lei Maria da Penha, a Lei de Repressão à Violência Doméstica, a Lei 11.343, 11.343 de 2006, ela prevê a regulamentação, o procedimento das infrações praticadas contra a mulher. A Lei Maria da Penha só protege a mulher que é vítima de uma infração penal no contexto doméstico praticado por homem ou praticado por outra mulher, já que a lei também prevê relações homoafetivas. Então, a Lei Maria da Penha em si, ela só protege a mulher. Obviamente, a gente vê alguns juízes aplicando a isonomia e também aplicando a Lei Maria da Penha para proteger o homem, né? Dependendo da situação, a realidade demonstra que a parte vulnerável pode ser um homem numa relação doméstica. A gente vivenciou isso no interior de Minas, lá em Manga, na cidade lá do nortão de Minas, onde você verificava que uma senhora que era casada com um boia fria, se via na seguinte situação: boia fria saía 4h30 para trabalhar da manhã, trabalhava o dia inteiro, de 5h30 às 5h30. Antes de voltar para casa, ele parava num bar, tomava uma pinga, chegava em casa bêbado. A senhora que ficava o dia inteiro esperando o seu amado marido, lavando roupa, tinha aqueles braços já, né, robustos, volta e meia fazia o que com esse seu amigo, seu marido, né? Ela surrava esse sujeito, é um sujeito franzino, fraquinho, magrinho, fala mansa, mas bebia razoavelmente bem, né? Chegava bêbado, discutia com a esposa sóbria, muito mais forte que ele, praticava violência doméstica. Isso é violência doméstica, é violência doméstica. Aí, você vai me perguntar, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.343, protege formalmente, expressamente, o homem que apanha da mulher? Verdadeiro ou falso? Falso. Você lendo a Lei 11.343, você vai ver menção a essa lei no 129, que a questão aí está mencionando, né? Ela menciona o 129, parágrafo 9º, você vai ver que a pena desse crime foi alterada pela Lei 11.340. Desculpem, eu estava citando 11.343, é de drogas 11.343. A que a gente está falando agora é a Lei Maria da Penha, em 11.340. Então, a lei, se você lê a lei sozinha, não esse artigo do Código Penal, ela só protege a mulher. Como eu falei, alguns magistrados aplicam ela para proteger também o homem que sofre violência doméstica, como no exemplo que eu falei agora, que eu mencionei, né, para dar aquelas medidas de proteção, aquelas medidas de urgência, para evitar que o marido continue apanhando também na mulher. Numa prova de concurso, você vai adotar esse entendimento de alguns magistrados e algumas comarcas aí distantes do país? Não, numa prova de concurso objetiva, você tem que raciocinar o seguinte: olha, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela protege a violência praticada do homem em relação ao homem? Não, falso. Protege de violência doméstica o homem que apanha da mulher? Não, falso. A Lei Maria da Penha protege a mulher que apanha do homem? Sim, verdadeiro. A Lei Maria da Penha protege a mulher que apanha de outra mulher? Sim, verdadeiro. Porque a lei só protege e só trata das condutas que envolvem violência doméstica praticada contra a mulher. A lei, porque o Código Penal, quando estipula lesão corporal do âmbito doméstico, não se restringe a proteger a mulher. Então, esse
Questionamento. Elaborado por uma prova de magistratura da Fundação Carlos Chagas em 2011. Está se referindo à Lei Maria da Penha, que todo mundo chama como Lei Maria da Penha, ou se refere a artigo do Código Penal? Está aí entre parênteses, ó, artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, vai falar o seguinte: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, a pena será de 3 meses a 3 anos. Está aí falando que é só a cônjuge mulher? Não, está cônjuge em sentido amplo, genérico, tanto o homem quanto a mulher, que sofrer lesão corporal. Então, a lesão corporal, estabelecida no Código Penal, protege tanto o homem quanto a mulher. Já a Lei Maria da Penha, como o nome já intitulado indica, ela só protege as condutas, ou melhor, ela proíbe as condutas lesivas somente à mulher. O Código Penal não faz essa distinção, fala de cônjuge ou companheiro, sem se referir ao sexo, sem se referir ao gênero, e sem pensar em questões de isonomia. Obviamente pode ser vítima tanto o homem quanto a mulher. E aí a letra A gente começa a observar aí a questão 5. Letra A. O sujeito passivo é sempre a mulher? Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Como a gente acabou de falar, no Código Penal, o sujeito passivo pode ser o homem? No Código Penal, sim. Na Lei Maria da Penha, aí você poderia colocar que o sujeito passivo é sempre a mulher. Mas no Código Penal, nos termos dessa questão, não é só a mulher protegida pelo Código Penal. B. É necessário que a vítima conviva com a agente? Você vai ver que dessa leitura que eu fiz, no 129, parágrafo 9º, né, então o fundamento está no caput da questão, né? A questão te dá o fundamento para a resposta correta, o 129, parágrafo 9º. Você pode ter essa lesão corporal com quem tenha convivido ou com quem conviva. Então não precisa conviver ainda. Se você apanhou do seu ex-marido, se você apanhou da sua ex-esposa, sua ex-mulher, você vai estar protegido pelo Código Penal perfeitamente. Então é necessário que a vítima conviva com a gente, ou ela pode só já ter convivido e não conviva mais no presente? Pode já ter convivido. Então não precisa ainda ter uma relação de convivência? Não, essa relação de convivência pode ser pretérita, ela não precisa ser, né, no presente, ela não precisa estar em desenvolvimento, né? Seguindo aí, ó, questão C, alternativa C. Não incide agravante de o crime ser cometido contra a gente se a ofendida é casada com o autor. Bom, o que está se referindo aí à questão é uma agravante genérica, que está lá na parte geral do Código Penal. Existe uma agravante genérica prevista lá no artigo 61, que afirma o seguinte: são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam um crime. Aí vem falando aqui, com abuso de autoridade ou prevalecendo de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Você vai usar essa agravante para esse crime aqui? Obviamente que não, porque a situação doméstica, a relação, o fato de ser o agente cônjuge, já está incluído na leitura do parágrafo 9º. Se você sai do caput do 129, vem para o parágrafo 9º, justamente porque o autor é cônjuge da vítima, e depois você ainda agrava a pena porque o autor é cônjuge da vítima, você vai estar punindo a pessoa 2 vezes pela mesma circunstância. O mesmo fato não pode ser objeto de dupla punição. Esse ponto tem um nome no Código, no direito, melhor dizendo, no direito penal, que é o princípio do ne bis in idem. O princípio do ne bis in idem veda a dupla punição pelo mesmo fato. Logo, você não poderia considerar 2 vezes a mesma circunstância para fins de prejudicar o réu. Não, essa questão também não está correta, não é a ser marcada. Seguindo aí, letra D. A pena é aumentada
de 1/6 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Olha, você vai encontrar essa resposta aí também no 129, né? 129, parágrafo 11, fala que a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Então, a única coisa que está errada aí é o 1/6, né? Pode ter diminuição da pena? Pode sim ter diminuição da pena, mas essa diminuição vai ser de 1/6? Não, então o erro está só aqui, ó, no 1/6, né? Pode ter aumento, desculpa, né? Aumento de pena, não redução, né? Aumento de pena de 1/3 se o crime for cometido contra a pessoa portadora de deficiência. Qual o fundamento? Artigo 129, parágrafo 11. E aí restou o quê? Restou a letra E, né? Restou a letra E, fala, não basta se prevaleça o agente de relação de hospitalidade, né? Isso aí está certo, não basta se prevaleça, ou isso é suficiente. Aí vem um ponto, né? Olha, não basta se prevaleça o agente de relação de hospitalidade? Basta ter relação de hospitalidade? No Código Penal, basta, né? No Código Penal, basta. Agora, se for na Lei Maria da Penha, você vai falar que isso não é suficiente, porque quem tem a vítima tem que ser a vítima uma mulher, uma pessoa do sexo feminino. Seguindo aí a questão 6, da SESC também, procurador, assinale a opção correta a respeito dos crimes contra a honra. Conforme a jurisprudência do STF, o advogado tem imunidade profissional não constituindo injúria, difamação e desacatos puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele. Segundo o Supremo, né, essa questão, a questão 6, essa letra A, ela está errada, né? Se você ler o Estatuto da Ordem, você acertaria, você imaginaria que essa afirmação estaria correta. Mas o Supremo declarou parcialmente inconstitucional o artigo do Estatuto da Ordem que fala sobre essa imunidade profissional do advogado. Então vamos por partes. Lá no artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Ordem, se fala algo muito parecido com a parte final da afirmação A. O que diz esse artigo? Artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Ordem. Que o advogado tem imunidade profissional, acompanha aí na sua resposta, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo de sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometeu. Essa é a disposição do Estatuto da Ordem. O Supremo foi impugnado para discutir a constitucionalidade ou não desse artigo do Estatuto da Ordem. E aí o que o Supremo fez? Ele preferiu excluir o termo desacato. Então, qual a conclusão? Que, segundo o Supremo, a imunidade profissional do advogado permanece, só que ela não incide sobre o crime de desacato. Para o Supremo, há crime de desacato. O advogado pode praticar desacato em relação ao juiz na discussão da causa? Desacato, sim. Ele não pode praticar nem injúria nem difamação. Mas se ele desrespeitar o juiz, ele pode ser punido. A imunidade profissional, então, protege ele, viabiliza que ele pratique desacato? Não. Segundo o Supremo, não. Isso você encontra no informativo 427 do STF. É um informativo já bem antigo, né, onde o Supremo promoveu uma releitura desse artigo 7º, parágrafo 2º do Estatuto da Ordem, para dar interpretação no sentido de excluir a imunidade referente ao desacato. Aproveitando aqui o ponto, né, você viu nessa lista de imunidade a calúnia? Não, calúnia nunca foi objeto de imunidade profissional.
Então, o advogado, na discussão da causa ou não, pode praticar calúnia? Sim. Pode praticar desacato? Sim. Agora, em relação às atividades, se ele injuriar ou difamar alguém, ele é responsável criminalmente? Não, ele tem uma imunidade profissional garantida pelo Estatuto da Ordem. Então, segundo o Supremo, resta só injúria e difamação. O desacato aí, como você pode perceber, não é parte da imunidade, segundo o STF. Seguindo, conforme a jurisprudência do STJ, não há crime de calúnia, injúria ou difamação, se perceptível primus ictus oculi, que a vontade do agente está desacompanhada da intenção de ofender, exceto se praticou o fato com ânimos narrante ou ânimos criticante. Vão por partes aí. Segundo o STJ, não há crime de calúnia, injúria e difamação se a olho nu, quando ele fala perceptível primus ictus oculi, ele quer dizer a olho nu que a vontade do agente não era de ofender, até aí verdadeiro. Não há crime se não tiver dolo. A regra do direito penal brasileiro é que você só pode ser punido se tiver realizado uma conduta de forma dolosa. Essa é a regra. Se o código quiser estipular uma conduta culposa, ele tem que fazer o quê? Tem que prever isso de forma expressa. A culpa é a exceção, o dolo é a regra. E aí, nesse sentido, até aqui estaria certo. Se não tiver intenção de ofender, não há nenhum desses 3 crimes contra a honra. E o STJ concorda com esse entendimento. Exceto se praticou o fato com ânimos narrante ou criticante. Quer dizer, a questão está querendo falar para você que se a intenção, o ânimos, é de narrar, ou se o ânimos é de criticar, vai ter crime? Não, o STJ entende que a intenção de narrar, o ânimos narrante aí dessa afirmação, e o ânimos criticante, justamente demonstram a ausência do ânimo de ofender. Então, essa parte final está errada, né? Essa parte final está errada, esse exceto. Se na vírgula o examinador substituísse por ponto, obviamente a questão estaria correta. Agora, ânimos narrante e ânimos criticante é justamente uma hipótese de ausência de intenção de ofender. O cara está só criticando, só está narrando, está querendo debater, isso não pode implicar num crime contra a honra, já que é livre manifestação de pensamento dentro desses limites que a gente mencionou. Letra C, né, ainda na questão 6. As penas combinadas aos delitos de calúnia, difamação e injúria aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes for cometido contra pessoa maior de 60 anos de idade ou portadora de deficiência. Quanto a essa questão C, você vai observar aí o artigo 141, inciso 2, né? O artigo 141, inciso 2, vai falar justamente que as penas combinadas neste capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 2, contra funcionário público em razão de suas funções. Né? A questão C fala, aumenta de 1/3 se qualquer dos crimes for praticado contra pessoa maior de 60 anos de idade ou portador de deficiência. Aí você vai perceber aí, justamente, que essa questão não está correta. Se a letra C, gente, desculpe aqui, eu estava lendo a alternativa correta. A letra C, né, eu pulei para a próxima. As penas combinadas de calúnia, difamação e injúria aumentam de 1/3 se qualquer crime for cometido contra a pessoa maior de 60 anos de idade ou portador de deficiência. Lê lá o 141 e vê se entre as hipóteses, né, tem justamente a questão da injúria permitir o aumento de pena. Eu falei inciso 2, na verdade é inciso 4, né? O inciso 4 fala contra a pessoa maior de 60 anos ou portador de deficiência, há aumento de pena. Só que o legislador fala, exceto no caso de injúria. Então, a injúria não sofre o aumento de pena previsto no artigo 141, inciso 4. Cuidado que eu falei inciso 2 anteriormente, é o inciso 4. A parte final do inciso 4 exclui o aumento de pena só para o crime de
injúria. Então, a parte aqui, injúria, está equivocada. Quanto aos calor de difamação, incide sim no aumento de pena. Letra D. Se a injúria consistir na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência, aumenta-se a pena da metade? Onde é que você encontra essa injúria preconceituosa ou injúria racial? Você encontra a injúria racial aí mais à frente no seu código, artigo 140, artigo 140, parágrafo 3º. Lá, lendo o parágrafo 3º, você vai encontrar aumento de pena ou qualificadora? Você vai encontrar qualificadora, né? O parágrafo 3º fala, se a injúria consiste nisso tudo que a afirmação fez, a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia e religião, ele fala que a pena será de reclusão de 1 a 3 anos. Então, teve aumento de pena ou o patamar, o preceito secundário foi alterado? O preceito secundário foi alterado. Quando há alteração do preceito secundário, você fala de aumento de pena ou de qualificadora? Você fala de qualificadora. E aí resta como correta a letra E. A imunidade parlamentar material dos congressistas incide de forma absoluta quanto às declarações proferidas no recinto do parlamento, dispensando-se a presença de vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida. Por que está certa essa questão? Porque dentro do Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Vereadores, a imunidade material dos parlamentares é absoluta. Não precisa ter vínculo com a discussão, debate parlamentar. Quando o parlamentar sai desse recinto, ele ainda pode ter a imunidade se aí agora sim houver relação com a função que ele exerce, se houver o nexo funcional, o nexo com a atividade parlamentar. Então, debaixo do teto do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, a imunidade do parlamentar é absoluta. Fora deles, a imunidade tem que estar só protegendo atos relacionados às suas funções, né? E aí a questão estaria correta. Dentro, né, quanto às declarações proferidas no recinto do parlamento, dispensa-se a presença do vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida. Próxima questão, questão 7. DFCC, analista judiciário. Considere as seguintes assertivas com relação aos crimes contra o patrimônio de acordo com o Código Penal. Bom, você vai ver que determinadas pessoas, se praticarem crimes contra o patrimônio, têm uma imunidade. Se o pai subtrai o filho, sem violência ou grave ameaça, o pai é isento de pena. Não há punição. A ideia de que o patrimônio ali é de uma família só. Você então encontra o fundamento para essa questão lá no artigo 181, 182 e 183 do Código Penal. Lendo eles, você vai perceber que a única alternativa correta é a letra A. A letra A fala que só o inciso 2 está correto. Ele fala somente se procede mediante representação se o agente pratica crime de estelionato em prejuízo de irmão. Essa imunidade está prevista aí no artigo 182 do seu Código Penal. Abre o 182 e observe, né? Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo. Inciso 2, de irmão legítimo ou legítimo. Tanto faz. O crime deixa de existir? No 182, o crime deixa de ser de ação penal pública incondicionada e passa a ser de ação penal pública condicionada. O 181 fala daquela inversão de pena que eu mencionei, o filho que subtrai o pai que não seja maior de 60 anos, fato que não tem envolvido violência, o filho não responde, é isento de pena. Já o 182 fala da mudança da ação penal
E o 183 afasta essas alterações do 181 e 182. Então, o gabarito da questão 7 é a letra A, com base nos artigos 181, 182 e 183. Questão 8. Cícero entrou no automóvel de Augustus e subtraiu um computador portátil que estava no banco traseiro. Augustus percebeu a ação delituosa e perseguiu Cícero, com o qual entrou em luta corporal. No entanto, Cícero causou ferimentos leves em Augustus e conseguiu fugir do local de posse do aparelho subtraído. Cícero responderá por crime D. Aí a gente começa a falar dos crimes contra o patrimônio. Sobre os crimes contra o patrimônio, a gente percebe a distinção básica entre furto e roubo. Furto é a subtração de coisa alheia móvel. Roubo é a subtração de coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Quanto ao roubo, você encontra no 157 dois tipos de roubo. O roubo próprio e o roubo impróprio. Lá no 157, então você observa o seguinte, que roubo é subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro e mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ou, depois de havê-la por qualquer meio reduzido à possibilidade de resistência. Lendo o caput do 157, você fala do chamado roubo próprio. O roubo próprio é aquele justamente onde a subtração ocorre antes da violência. Então, olha só, subtrair coisa alheia mediante grave ameaça. Mediante grave ameaça ou violência. O parágrafo primeiro fala, nas mesmas penas incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Então, vamos com calma aqui, né? O 157 tem um roubo no caput, e o 157, parágrafo 1º, prevê outro roubo. O roubo próprio, você imagina a situação clássica. O cara emprega violência ou grave ameaça e subtrai o bem. Ele tem que subtrair o bem, para a gente não falar de extorsão ou de outro tipo penal. Ele subtraiu o bem depois de ter empregado violência ou grave ameaça. Então, a subtração ocorreu depois da violência. Você está falando do roubo do 157 caput. Essa subtração veio porque uma violência foi empregada e atemorizou a vítima, facilitando. No caso concreto, Cícero entrou no automóvel de Augusto e subtraiu-lhe computador portátil. Então, o que o Augusto, ou melhor, Cícero, queria fazer inicialmente? Um furto ou um roubo? Aparentemente, um furto. Ele realizou subtração. Augusto percebeu a ação delituosa e perseguiu Cícero, com o qual entrou em luta corporal. Então, a partir desse momento, você viu o quê? Violência. O furto saiu do furto e se transformou em roubo. No entanto, Cícero causou ferimentos leves em Augusto e conseguiu fugir do local de posse do aparelho subtraído. O roubo aconteceu? Sim. É consumado ou tentado? Consumado. Qual a única alternativa que prevê roubo? A letra A. Logo, o gabarito é letra A. O roubo que aconteceu aí é o do 157 caput ou do 157 parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz: quem logo depois de subtrair da coisa emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça. Então, o que aconteceu primeiro? A subtração, depois veio a violência ou grave ameaça. Esse roubo do parágrafo 1º é o chamado roubo impróprio. Letra A, questão correta. Próxima questão, questão 9 da FCC. Mora a empregada doméstica subtraiu joias de sua empregadora Dora. Colocou-as numa caixa que enterrou no quintal da residência.
No dia seguinte, porém, Dora deu pela falta das joias e chamou a polícia, que realizou busca no imóvel e encontrou o esconderijo onde Mara as havia guardado. Nesse caso, Mara responderá. Então, a questão 9 está colocando para você uma situação que poderia gerar uma dúvida entre o furto tentado ou o furto consumado. Para responder ela, porque o núcleo do tipo furto é subtrair, e na prova, aí, ó, olha o caput da prova, Mara, empregadora doméstica, subtraiu joias de sua empregadora, Dora, o verbo indica claramente que o tipo é o do 155. E aí vem uma pergunta, né? Quando o crime do furto se consuma, havia um entendimento antigo no sentido de que o furto só se consuma quando a coisa é objeto de posse mansa e pacífica do autor. O autor do furto teria que conseguir ficar tranquilamente com o objeto furtado. Esse entendimento ainda prevalece? É esse o momento consumativo do crime de furto? Não. Hoje o entendimento que prevalece, tanto no STF quanto no STJ, é no seguinte sentido: o furto se consuma de acordo com a teoria da apreensio ou amotio. Essa teoria informa justamente que a coisa se consuma, quer dizer, que o furto se consuma quando a coisa passa a ser objeto de poder do agente. Poder seria essa faculdade de utilizar a coisa, usar, fruir ou dispor. Sendo assim, quando a Mara escondeu na própria residência da vítima a caixa, quem teria poder de utilizar essa caixa? Mara. Então, nesse momento, o crime de furto se consumou. Pensando assim, a questão 9 vai ter como alternativa a letra C. O furto aconteceu e ele foi consumado. O crime está consumado. Então, esse é o momento consumativo do furto. Não precisa mais a posse mansa e tranquila, mansa e pacífica. Basta que a coisa saia da esfera de vigilância da vítima. Saiu da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto está consumado. Tranquilo? Seguindo aí, questão 10. Pedro ateou fogo em sua loja de tecidos com a finalidade de obter o respectivo seguro, colocando em risco os imóveis vizinhos. Em razão dessa conduta, Pedro responderá por crime de... Bom, essa situação poderia gerar uma dúvida entre duas alternativas. Ou seria letra C, ou seria letra D. Tem dois tipos que colocam essa situação. E aí você vai justamente situar, essa correta assertiva, ou seja, você vai acertar a questão com a adoção do princípio da especialidade. O que o princípio da especialidade afirma? Que no conflito entre normas penais deve prevalecer a norma especial em detrimento da norma geral. Por que eu estou falando isso? Porque você encontra essa conduta tanto no seu Código Penal, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, quanto você encontra também lá no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Você tem num local, no primeiro, o estelionato, numa modalidade que se chama fraude para recebimento do seguro, e lá no fim você tem um incêndio doloso qualificado pelo intuito de obter vantagem econômica em proveito próprio. Adotando a teoria finalista, você vai procurar anunciar a intenção do indivíduo. Qual é a intenção do indivíduo nessa questão? Pedro ateou fogo com finalidade para obter seguro. Então, a finalidade primordial é ter seguro. E aí, a teoria finalista poderia te induzir ao erro de concluir que o crime é de estelionato, porque a finalidade principal é obter seguro, tem um crime lá de fraude para receber seguro. Ocorre que
essa conclusão seria possível se a gente não encontrasse no Código Penal um tipo mais específico ainda. E você encontra esse tipo. É o 250. Por isso que a alternativa correta é a letra D. Incêndio doloso qualificado pelo intuito de obter vantagem econômica em proveito próprio. Esse é o tipo penal que se aplica. E aí, vamos lá no 250, parágrafo 1º, que fundamenta a resposta correta dessa prova da Fundação Carlos Chagas. 250. Causar incêndio expondo perigo à vida não é o caso do caput. Como eu falei, parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/3, inciso 1. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Então, se você usa o meio incêndio justamente para conseguir obter vantagem econômica, o crime é esse aqui. Há uma impropriedade nessa questão, né? Porque esse incêndio doloso não seria qualificado, como eu já cansei de falar, seria majorado. Ele fala de aumento de pena de 1/3, ele não mudou o preceito secundário. Mesmo assim, é comum a doutrina chamar dessa forma o incêndio doloso com a intenção de obter seguro, né? O estelionato também não seria qualificado, seria uma modalidade semelhante, assemelhada. Quando você vai lá no 7.1, parágrafo 2º, inciso 5, você também não encontra uma qualificadora. É um tipo penal, né, listado pelo legislador como equiparado ao estelionato. Então, a prova para receber seguro ainda subsiste. Você poderia falar, então qual é a utilidade do 171? Olha, a utilidade é para as outras hipóteses em que o indivíduo realizar uma outra fraude para receber seguro. Essa fraude pode utilizar o ateamento de fogo num local? Não. Vamos imaginar um exemplo. Eu estou dirigindo o meu carro na BR-040. E então, no momento, eu dou uma cochilada, bato no canteiro central e vou parar na ribanceira, lá no precipício. O carro para a 1 centímetro do precipício. E aí eu, assustado, saio do carro e falo, nossa, foi quase dessa vez, né? Eu fui dessa para melhor, como diria lá aquela questão anterior. Bom, eu olho a situação, olho para o meu carro, já velhinho, eu sei que o seguro dele vai me garantir uma atualização razoável do bem, falta 1 centímetro para a ribanceira, o que eu faço? Saio do carro, solto o freio de mão e empurro vagarosamente o veículo, ele cai e explode. Bom, eu usei incêndio para praticar o fato, que a explosão veio depois. Eu empurrei para quebrar o carro. Minha intenção não era praticar incêndio, minha intenção era obter seguro. Eu não usei o incêndio para conseguir seguro. Eu usei um acidente, uma fraude, uma situação que não corresponde com a realidade para obter vantagem de seguro. Nesse caso que eu listei, eu respondo pelo quê? Estelionato, fraude para recebimento de seguro. Nesse caso, o fogo foi ateado na loja para obter o respectivo seguro, que não deixa de ser uma vantagem econômica. Então, em nome da especialidade, o gabarito do artigo 10 é letra D. E o fundamento, mais uma vez, artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Seguindo aí, questão 11, para fiscal de rendas da Receita do Rio de Janeiro, Ministério da Fazenda do Rio. Salazar, rico comerciante, apresenta documentação falsa junto à Caixa Econômica Federal com a finalidade de obter financiamento para aquisição de apartamento em programa federal que privilegia as pessoas de baixa renda que não possuem imóveis próprios. Assim, Salazar apresenta certidão falsa de que não possui outro imóvel. Também, na mesma oportunidade, apresenta contra-cheque falso que indica ter renda de 2 salários mínimos, à luz do previsto nos crimes contra, deve ser, na lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional, e também à luz dos crimes contra o patrimônio, julgue os itens abaixo, assinalando o correto. Aí vem, 1. Salazar, ao obter, mediante fraude, financiamento de instituição financeira, comete crime previsto na Lei 7492? Sim, essa afirmação está
correta. Há um tipo específico nessa lei, quem quiser anotar aí, é o artigo 19 da Lei 7492, conhecida popularmente como Lei do Colarinho Branco. Ela prevê ali crimes que atingem o sistema financeiro. E a Lei 7492 de 86 é a sede desses crimes, conhecidos como os crimes de colarinho branco. O artigo 19 dessa lei, né, que regula esses crimes contra o sistema financeiro nacional, fala: obter mediante fraude financiamento em instituição financeira. Perfeito, né? O tipo é exatamente esse. Logo, a alternativa a ser marcada é a alternativa C. Somente o item 1 está correto. Paulo, mas isso não foi um furto mediante fraude, não estelionato? Olha, se não houvesse um tipo específico, numa lei específica, se essa lei não existisse, o crime não seria de furto também, seria de estelionato. E aí vem um ponto: você sabe a diferença de furto mediante fraude para estelionato? Olha, no furto mediante fraude, a fraude é empregada para desviar a atenção do agente. E você que desviou a atenção da vítima, melhor dizendo, subtrai o bem. Esse é o furto mediante fraude. Eu quero subtrair algo, eu desvio a atenção da vítima e eu me apodero do bem. Já no estelionato, que também utiliza a fraude como modo de execução, a fraude é empregada para chamar a atenção da vítima. No estelionato, eu induzo a pessoa a erro, convencendo ela a entregar a chave do seu carro, por exemplo. Então, se, por exemplo, eu simular que minha esposa está precisando de levar o meu filho no hospital, e aí preciso de uma caução, convenço o indivíduo a me entregar o carro dele como caução para a cirurgia, para salvar a vida da minha filha, do meu filho. Nesse caso, esse ato caracteriza o quê? Se eu estiver mentindo, se eu estiver empregando um engodo, esse ato caracteriza estelionato. Eu usei a fraude para chamar a atenção da vítima e convencer ela a me entregar o bem. Agora, se eu peço para que minha esposa fique na frente desse indivíduo e realize algum ato para chamar a atenção dele, enquanto isso eu pego a chave do carro e vou embora, eu estou praticando estelionato ou furto mediante fraude? Furto mediante fraude. A fraude foi empregada para desviar a atenção da vítima e não chamar a atenção da vítima. Tranquilo, gente? Seguindo aí, próxima questão. Você encontra aí a questão 12, né? De um VOF que aconteceu recentemente na prova para agente da Polícia Federal, um crime contra a fé pública. Olha só, prova que aconteceu dia 5 de maio, né, 2 semanas aproximadamente. Luiz, proprietário de mercearia Pague Menos, foi preso em flagrante por policiais militares logo após passar troco para cliente com cédulas falsas de moeda nacional de 20 e 10 reais. Os policiais ainda apreenderam no caixa da mercearia 22 cédulas de 20 reais e 6 cédulas de 10 reais falsas. Nessa situação, as ações praticadas por Luiz, guardar e introduzir em circulação moeda falsa, configuram crime único, certo ou errado? Certíssima questão, você encontra ela no artigo 219 do Código Penal. Desculpem, 219 não. O crime de moeda falsa você encontra no artigo 289 do Código Penal. 289 fala: falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Aí vem, parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria da lei, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Guarda ou introduz.
Esse tipo do parágrafo 1º do artigo 289 é entendido como crime de conduta mista alternativa, sendo que se você realizar mais de uma conduta, você não vai reincidir nesse tipo penal, né? Um crime só é realizado. Basta qualquer uma dessas condutas. Elas podem se suceder, se somar, que você estará praticando somente um delito. É um crime misto de conduta alternativa, né? Qualquer uma delas já tipifica. Você não reincide no tipo por ter guardado e introduzido, porque é natural que para você introduzir, por um período pequeno, você vai ter que guardar a moeda falsa. Tranquilo, é crime único, a assertiva da SESC, Polícia Federal 2012, é verdadeira. Seguindo aí, questão 13, auditor de controle externo. É crime próprio que somente pode ter como sujeito ativo o servidor público falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão ou alterar o teor de certidão ou atestado para produzir prova de fato que habilite alguém a obter cargo público. Olha só, essa questão 13 ela é complicada porque ela está prevista aí no artigo 301, parágrafo 1º. Abra o seu código no artigo 301 para você observar uma distinção que acontece aqui. O artigo 301, no caput, fala justamente o seguinte: atestar ou certificar falsamente em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Vou parar aí, para a gente comparar. Já o parágrafo 1º fala: falsificar no todo em parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão. A menção que essa alteração tem alguma relação com a função pública? Não há essa menção. E aí, a esse respeito, duas correntes se apresentam. Uma sustentando que o parágrafo 1º é crime próprio, porque ele está atrelado ao caput, e o caput exige, né, a qualidade de funcionário público, nexo funcional, para o crime ser tipificado. E há uma segunda corrente falando que esse crime não seria um crime próprio. Não há expressa menção à função pública nele. Embora ele esteja tipificado dentro do artigo 301, que é um crime próprio, o parágrafo 1º teria autonomia. E aí, a SESP considerou essa questão errada, né? Entendendo a princípio que o crime, então, não é próprio, né? Esse posicionamento, inclusive, é o posicionamento do STJ, tá? Então, a SESP adotou o entendimento do STJ, que fala que o crime é comum, não é próprio, porque não há expressa menção à necessidade de ser o sujeito detentor de função pública. Não é necessário, então, para esse crime, esse nexo funcional. Só no caput do 301 é necessário o nexo funcional. O parágrafo 1º, que é a conduta redigida aí nessa afirmação, não exige qualidade especial do autor. E ainda que fosse próprio, você poderia marcar assertivo como errado. Por quê? Até no crime próprio, é possível que o sujeito ativo não seja servidor público. Se o servidor público fosse auxiliado por um particular esse que conhece a qualidade do servidor e ofere o benefício decorrente dessa situação, ele, juntamente com o servidor, responderá pelo crime funcional. E essa hipótese está prevista no artigo 30 do Código Penal, que fala da comunicabilidade das circunstâncias. Então, um crime próprio pode ser praticado por pessoa comum, só que não pode ser praticado sozinho, né, por uma pessoa comum. A pessoa comum tem que estar auxiliando o funcionário público, tendo conhecimento de que essa pessoa é funcionária pública para fins penais. Isso está no artigo 30. Seguindo aí, a gente volta nesse ponto. Questão 14. A falsificação de moeda e a falsificação de documento particular, bem como a falsidade ideológica e a falsidade de atestado médico, são crimes contra a fé pública. Os dois primeiros dizem respeito à forma do objeto falsificado, que é criado ou alterado materialmente pelo agente.
E os dois últimos referem-se à falsidade do conteúdo da declaração contida no documento, que, entretanto, é materialmente verdadeira. Essa questão 14 trata justamente da distinção entre a falsidade material e a falsidade ideológica. Há uma distinção, né, entre falsidades materiais e ideológicas. Quando se fala em falsidade material, se está falando que o documento fisicamente é inválido. Então, se você pega o papel, timbre de um órgão público, aquele timbre não corresponde ao timbre efetivamente oficial. Alguém adulterou. Então, fisicamente, o papel é falso. Agora, se um oficial editou esse papel, tendo competência para isso, carimbando com carimbo oficial, mas não fez constar informação dentro desse documento que corresponde à informação que deveria constar, a informação real, o documento fisicamente é falso ou a ideia que está por trás dele que não corresponde à ideia que deveria dele constar. É a ideia que não deveria constar e está constando naquele documento formalmente válido. Aí você fala de quê? De falsidade ideológica. É um ponto complicado, porque você fala de falsidade material e formal. Formal é forma, material é conteúdo, né? Aqui é o inverso. Material se refere à matéria, físico. O documento fisicamente é falsificado, ele não é um documento legítimo. Já a falsidade ideológica, essa se refere à matéria, por isso a dúvida, né? Ao conteúdo, à ideia que está por trás do documento que não está constando. E aí, a assertiva da CEF está perfeita, né? Falsificação de moedas, falsificação de documento particular são crimes contra a fé pública, assim como falsidade ideológica e falsidade de atestado médico. Só que os dois primeiros são falsidades materiais, fisicamente o documento é inválido, e os dois últimos são falsidades ideológicas, pois o conteúdo da declaração contida no documento não é verdadeira. Então, o conteúdo não corresponde à realidade. O que está escrito nele não deveria estar escrito daquela forma. Mas, passando por uma perícia esse documento, ele vai ser oficial? Vai ser reconhecido como público? Sim. Só que ele não foi feito de acordo com a ideia que deveria estar relacionada. Questão 15. Considere que uma batida policial, um indivíduo se atribua falsa identidade perante a autoridade policial com o intuito de ocultar seus maus antecedentes. Nessa situação, conforme recente decisão do STF, configurar-se-á crime de falsa identidade sem ofensa ao princípio constitucional da autodefesa? Certa resposta. Percebam, a prova é de 2012, prova SESC. E segundo decisão recente do Supremo, é isso mesmo. Há um tempo atrás essa resposta seria correta, seria errada, né? Hoje, ela é correta. O Supremo está afastando a autodefesa dos delitos, tanto de falsa identidade, quanto do uso de documento falso. Antes você alegava assim, olha, se você não dá o seu nome certo para a polícia, para ocultar o seu passado criminoso, isso é um exercício legítimo do seu direito. Você está exercendo a autodefesa. Há um tempo atrás era assim. Hoje não é mais. O Supremo, em 7 de outubro de 2011, noticiou no seu site justamente a seguinte notícia. A autodefesa não protege a apresentação de falsa identidade. Esse entendimento também já está sendo adotado pelo STJ. Né? Em 2011 ainda já havia precedentes nesse sentido. Né? E em março desse ano, 2012, o STF e o STJ confirmaram, quer dizer, o STJ, né, confirmou o alinhamento da sua jurisprudência de acordo com o entendimento do STF. Hoje, então, não se pode exercer, praticar falsa identidade, nem uso de documento falso, mesmo que isso seja para ocultar passado criminoso. Logo, eu concluo que aquela afirmação clássica do Supremo se fortalece. Qual é a afirmação que se repete até nas provas de constitucional?
que os direitos e garantias fundamentais não podem servir de escudo para a prática de ilícitos, né? Uma confirmação desse raciocínio. Próxima questão aí, prova CESP, VOF também, rapidinho. Se o indivíduo adquirir gratuitamente mecanismo para falsificar moedas e alcançar seu intento, então, nesse caso, ele responderá pelo crime de moeda falsa em concurso com o delito de pretextos para a falsificação de moedas? Isso aí está certo, gente? Não. Se o cara realizou o crime de moeda falsa, o que ele fez antes não se soma ao que ele fez depois. Você tem o artigo 291, que é o pretexto para a falsificação, que é essa utilização, essa colheita de mecanismo para falsificar a moeda. Um ato que seria preparatório, o direito penal já pune. Só que se você realizar depois o crime de moeda falsa, incluir na circulação essa moeda falsa, se entende que o crime de pretextos da falsificação é absorvido pelo crime fim moeda falsa. Esse é o princípio da absorção. O crime de moeda falsa, que é o crime fim, absorve o crime meio, que é pretextos para falsificação. Se ele não tivesse introduzido na circulação, ele só responderia por pretextos. Se ele incluir em circulação, ele só responde pela moeda falsa. Tranquilo? Questão 16 está, então, errada. Não há concurso de crimes. É um crime só a moeda falsa. No curso de investigação policial, para apurar a prática de estelionato contra banco público, foi constatado que um de seus empregados concorreu culposamente para que outrem praticasse a infração. Logo após a descoberta dos fatos, o empregado reparou integralmente o dano causado, restituindo os valores devidamente corrigidos e atualizados antes do recebimento do inquérito policial. Nessa situação, está extinta a punibilidade do agente? Essa é uma questão problemática. Questão 17. Para mim, ela nem é problemática. Questão 17 foi questão também que ocorreu 2 semanas atrás. A Polícia Federal, agente. Para mim, esse gabarito que foi dado, ainda preliminar, diga-se de passagem, deu como errada a assertiva prevista nesse ponto aí, 17. Para mim, essa questão está correta. Ela corresponde ao artigo 312, parágrafo 2º e parágrafo 3º. No peculato culposo, se o funcionário público e o empregado público é funcionário público para fins penais, repara o dano, o parágrafo 2º do 312 diz que ele terá extinta a sua punibilidade. E aí o parágrafo 2º do 312, no parágrafo 3º, desculpe, no 312, fala que a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena. Se o indivíduo reparou o dano ainda na fase de investigação policial, isso é muito antes da sentença irrecorrível. Se ele reparou o dano, ele tem direito ao quê? À extinção da punibilidade. Então, nessa situação, está extinta a punibilidade? Sim. Então, a afirmação é correta. Como o examinador pode salvar essa afirmação para mantê-la errada? Entendendo que a extinção de punibilidade não é uma coisa automática. O juiz deveria declarar a extinção de punibilidade em sentença. E a afirmação final fala, nessa situação está extinta a punibilidade. Seria melhor falar, deverá se extinguir a punibilidade por ordem judicial. Mas, me desculpem, né? Sinceramente, se essa for a justificativa da banca, infelizmente, a gente vai ter que rever alguns conceitos sobre questões objetivas. Tranquilo? Seguindo aí, então perceba, essa aqui é uma questão que quem não recorreu poderia ter recorrido. Questão 17 para mim, questão 17 está gabarito errado, CESP falou que está errado, mas dá para sustentar a correção dela com os artigos 312, parágrafo 2º e 3º. Questão 18. Pedro se opôs à execução de diligência policial, cujo objetivo era investigá-lo, e recusou-se a colaborar com os agentes que a realizaram, razão porque a diligência não pôde ser executada.
Nessa situação, Pedro não pode ser responsabilizado criminalmente por não ter atendido às ordens policiais, uma vez que o sistema penal brasileiro não pune a resistência passiva, tampouco a caracteriza como um delito de desobediência. A questão 18, que a gente coloca aí também da mesma prova, Agente de Polícia Federal 2012, foi tida como correta. Não existe resistência passiva ou omissiva no Código Penal brasileiro, porque se você ler o 329, para ter crime de resistência, tem que ter violência ou grave ameaça, tem que ter um agir. O não fazer não caracteriza resistência. Quanto à parte final, há divergência. Tem gente que sustenta que isso se enquadraria como delito de desobediência. A questão foi tida como correta. Questão 19. Sobre peculato, né? Essa alternativa envolvia uma situação onde o governador do estado se apropriou de carro de luxo que estava à disposição do estado. Para ter peculato, o bem tem que ser público ou pode ser particular? Pode ser particular, desde que esteja aos auspícios do estado. E aí o governador de estado, olha aí, da Federação Brasileira, apropria-se de carro de luxo pertencente a particular que tinha sido cedido para uso temporário por empresário da capital. Nessa hipótese, o governador terá cometido a conduta típica ilícita de crime de pecular, né? Ele usou a função pública para se apropriar indevidamente de bem que veio ao seu dispor em razão do seu exercício funcional. Então, esse crime é de pecular, está no artigo 312. Não há furto, porque não teve subtração. Prevaricação é um ato de não fazer quando deveria, né, por dever funcional, atuar. Então, tráfico de influência também não, porque ele não solicitou vantagem a pretexto de influir outra autoridade. Obviamente, a questão até bem simples, peculato é a alternativa correta. Questão 20. Ademar, policial militar exige, aí você já está observando o quê? O verbo. Exige pagamento de dinheiro para relaxar a prisão do indivíduo implicado no tráfico de maconha, constrangendo a liberdade do indivíduo para que conceda ao policial vantagem indevida. Observe, à luz do previsto nos crimes contra a administração pública, julguem os itens abaixo assinalando o correto enquadramento da situação fática. Um policial militar exigiu dinheiro, vantagem, para relaxar prisão. O policial militar tem competência para relaxar prisão? Não, quem relaxa a prisão, segundo a Constituição Federal, é o juiz. E aí a ESAP deu como gabarito a letra A. Realmente só sobraria a letra A, crime de concussão. Mas se tivesse entre as alternativas o crime de extorsão, muita gente marcaria e marcaria até pautado numa doutrina razoável, que sustenta o quê? Para o crime de concussão acontecer, você, funcionário, exige vantagem devida para deixar de praticar ato que deveria praticar em razão do seu exercício funcional. Policial militar deve relaxar a prisão? Ele tem essa atribuição no seu cargo? Não. Logo, se você promete mal que não pode cumprir, ou um benefício que não pode cumprir, exigindo vantagem, você não estaria praticando concussão. Assim como qualquer pessoa, você estaria praticando o crime de extorsão no artigo 158. Então, tome cuidado, né? A ESAP costuma somar exigência com o funcionário público e isso se transforma em quê? Em concussão. Mas nem sempre isso é verdade. Entre as alternativas, você marcaria a letra A porque é a que mais se assemelha ao tipo previsto no crime de concussão. É o crime que está lá no artigo 316 do Código Penal. Cuidado, é uma questão que pode ser debatida também. Bom, seguindo aí, os fins da administração pública resumem-se em um único objetivo, o bem comum da coletividade administrativa. Toda atividade deve ser orientada para este objetivo, sendo que todo ato administrativo que não for praticado no interesse da coletividade será ilícito ou imoral. Assim, temos o Código Penal, título 11, dos crimes contra a administração pública. Analise a conduta básica.
caracterizando-a como um dos tipos de crime contra a administração pública. Sebastião, policial militar, exige dinheiro de Caio, usuário de maconha, para que este não seja preso. Caio, com medo da função de policial exercida pelo funcionário militar, dá R$4.000 a Sebastião, conforme exigido por ele. Com base nessa informação e na legislação penal especial, é correto afirmar que, questão 21, o gabarito é a letra D de dado, mais uma vez, a concussão, artigo 316, exigir vantagem indevida, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Só um detalhe, a vítima que entregou, a pessoa que entregou R$40.000 cedendo à exigência, não pratica crime. Não está se perguntando isso na questão, mas é bom registrar que a pessoa que depois da exigência paga o valor é vítima do delito. A proposta de lei para tipificar essa conduta, mas ainda assim ela é tratada como vítima. Questão 22, B ou F, né? O Wilson, réu em ação penal, resistiu ao cumprimento de mandado judicial de forma omissiva, recusando-se a abrir o portão de sua casa. Para evitar o ingresso do oficial de justiça no imóvel e a execução do mandado judicial. Nessa situação, cometeu crime de resistência em sua forma qualificada? Mais uma vez, você pratica resistência não fazendo nada? Ou resistência é um crime comissivo, realizado por ação? Lembrando, né, é por ação. Crime de resistência, que a gente já falou algumas questões atrás, lá naquela questão 18 da SESC, da agente da Polícia Federal, é um crime comissivo. 329 exige o quê? Violência ou grave ameaça. Então, essa questão 22 está errada, né? Não há crime de resistência passiva no direito penal brasileiro. Percebam, a SESC em 2011 perguntou isso e agora em 2012 perguntou de novo, né? Questão 23. Admite a participação de particular no crime de corrupção passiva em face da comunicabilidade das condições de caráter pessoal elementares do crime? Lembra que eu falei que ia votar nesse tema? Artigo 30 do Código Penal vai permitir que essa alternativa seja marcada como correta. Eu, então, percebo o seguinte: crime funcional contra a administração pública, ou seja, praticado por funcionário público contra a administração pública, em regra é praticado por funcionário público. Crime próprio, exige uma qualidade especial do autor. Mas, se eu, particular, ajudo um funcionário público, sabendo que ele é funcionário público, a praticar um crime contra a administração pública, se essa exigência de ser funcionário público é elementar do tipo, ela se comunica, ela se estende ao partícipe, fazendo que o partícipe responda pelo mesmo tipo penal. O artigo 30 é uma afirmação da teoria monista ou unitária sobre o concurso de pessoas. O artigo 30 do Código Penal fala justamente isso. A regra é que as circunstâncias de caráter pessoal são incomunicáveis, salvo quando elementares do crime. Vamos conferir? Artigo 30 do Código Penal. Vamos lá, abre o seu código aí. Vamos voltar aí lá para a parte geral. Artigo 30, está acabando. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Ser funcionário público é uma condição de caráter pessoal? Sim. Em regra, não se comunicaria, mas é uma condição de caráter pessoal que é elementar do crime? Sim. Logo, se é elementar do crime, mesmo sendo de caráter pessoal, se comunica o partícipe. E o particular também pode, então, responder pelo crime funcional contra a administração pública. 24. A conduta de porte de drogas para consumo pessoal possui a natureza de infração sui generis, porquanto o fato deixou de ser rotulado como crime, tanto do ponto de vista formal quanto material? Olha, essa tese foi sustentada por alguns autores e não pegou. Por que se sustentou isso?
Porque, segundo a gente falou no iníciozinho da nossa aula, a Lei de Introdução ao Código Penal fala que crime é infração penal punida com reclusão, detenção, estando ou não junto com a multa. E contravenção é infração penal justamente que tem como pena prisão simples ou multa. Você olha a conduta de porte de drogas para fins de consumo pessoal, lá no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, e o que você vai encontrar lá? Se você for flagrado portando drogas para fins de consumo pessoal, você vai estar submetido às seguintes penas. Primeira, advertência sobre os efeitos da droga. Segunda, admoestação verbal. E terceira, comparecimento a palestras ou cursos educativos. Dentre essas penas, tem reclusão? Tem detenção? Tem prisão simples? Tem multa? Não. A multa que está lá mais à frente é para obrigar você a ir à palestra educativa para se mostrar que a droga faz mal no seu organismo. A multa não está estabelecida como pena. Ela está estabelecida como forma de obrigar você a cumprir a pena de comparecimento à palestra ou curso educativo. E aí, o que alguns sustentaram? Se não é crime nem contravenção e é uma coisa menos grave que os dois, porque você nunca vai parar na cadeia por essa infração, ela deve ser uma infração sui generis. Isso é verdade? Isso colou no Supremo? Não, o Supremo Tribunal Federal informa a você que a infração de porte de drogas para fins de consumo pessoal ainda é considerada criminosa, porque o artigo 28 está dentro do capítulo chamado dos crimes e das penas. Sendo assim, se o legislador ordinário resolveu chamar a infração de crime, você deve respeitar essa definição. Até porque a lei de drogas é mais nova, posterior, é de 2006. Ela não estaria subordinada à lei de introdução ao Código Penal, que é de 41. Então, não há proibição do legislador, a partir de então, chamar a conduta que ele quiser de criminosa. Além disso, foi importante para o Supremo decidir que esse fato ainda é crime, a conclusão de que se você falar que é uma infração penal sui generis, o menor nem ato infracional praticaria. Imagina o menor surpreendido portando drogas para fins de consumo pessoal. Ele não poderia nem ser enquadrado como autor de ato infracional. Porque ato infracional é aquela conduta prevista como crime ou contravenção. Se você fala que é infração penal sui generis, não é crime nem contravenção, então não seria ato infracional. Diante disso, o Supremo resolveu entender que não houve descriminalização do porte de drogas para fins de consumo pessoal. Houve, no máximo, despenalização. A conduta ainda é criminosa. O indivíduo que porta drogas para fins de consumo pessoal é considerado um tóxico delinquente, que merece um tratamento especial, mas que ainda assim pratica crime. Então não houve descriminalização. Para o Supremo houve despenalização. Para a doutrina haveria só descarcerização, que tem pena, mas não é restritiva de liberdade. São penas diversas da privação de liberdade. A última questão fala o seguinte: João, cidadão espanhol, pretendeu transportar 3,5 kg de substância entorpecente, cocaína, para a Espanha. No interior de um aparelho de ar-condicionado portátil, adquiriu passagens aéreas de Brasília, DF, para Barcelona, com conexão do Rio de Janeiro. Ao chegar ao aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, para a conexão internacional, após passar pelo aparelho de raio-x, mostrou-se muito nervoso, o que chamou a atenção dos agentes policiais. Após a entrevista com Juan, a polícia encontrou a substância entorpecente. Juan foi preso em flagrante pelo delito de drogas, tráfico de drogas. Ponto. No momento da atuação, o estrangeiro primário sem antecedentes criminais espontaneamente confessou a prática do crime e declarou-se dependente químico, alegando que o motivara a conduta delituosa a necessidade de dinheiro para pagar dívidas com os traficantes do país de origem. Juan colaborou com a investigação policial do tráfico de drogas, identificou pessoas que haviam aliciado e apontou outros integrantes da organização que conhecera por ocasião do aliciamento, o que resultou em prisões no Brasil e no exterior e na apreensão de significativa quantidade de drogas, dinheiro, veículos, embarcações móveis e pretextos para a preparação de embalagem de drogas.
Considerando a aplicação de pena, elementares e circunstâncias, assinar a opção correta com base nessa situação hipotética e na lei de entorpecentes. Essa alternativa tem como gabarito, segundo a organizadora CESP, a letra E, né, o gabarito, letra E, fala o seguinte: caso o Juan seja condenado e o juiz aplique a pena máxima no mínimo legal, estará vedado o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por incompatibilidade com a prisão em flagrante. Né? Esse é o entendimento que tem prevalecido no STF. Né? Decisão que foi publicada em 2011, dezembro de 2011, no habeas corpus 102.002, fala justamente isso. A confissão espontânea é inaplicável às hipóteses em que o agente é preso em flagrante. Cuidado, o STF entende isso. O STJ fala justamente o contrário. Se a confissão espontânea serviu para condenar, vai servir para atenuar a pena. O desembargador Vasco Della Justina, desembargador convocado do TJRS, atuando na 6ª turma do STJ, entendeu assim, nos modos que o STJ cansa de decidir. Então percebo que a resposta correta é a letra E, com base no entendimento do STF. Por questões de tempo aqui, gente, eu vou citar mais rapidamente porque que as outras questões não estão corretas. Você vai mencionar aí a questão A, letra A, não está correta em virtude do artigo 41 da Lei de Drogas. Tudo da Lei de Drogas, essa lei que está aí no alto da sua tela, é 11.343 de 2006. A letra B está errada em virtude do artigo 41 também, parágrafo 4º. A letra C está prevista, está errada em virtude da leitura do artigo 45 e 46. E a letra D está equivocada porque essa seria uma situação, mais uma vez, de ofensa ao princípio do ne bis in idem. Você estaria punindo 2 vezes a pessoa pela mesma circunstância. A partir de agora, então, a gente vai começar a responder as questões aí dos colegas, né? As questões do colega, vamos dar uma olhada aqui. O colega Juan Carlos Mendes da Rocha Veras pergunta: professor, a alternativa C se refere logo após o parto. Pode ser considerado estado puerperal? Sim, né? Essa questão do logo após o parto tem sido, pela doutrina majoritária, apontada de forma até ligeiramente fixa. Por quê? Como a gente sabe, o estado puerperal é definido pela doutrina como desequilíbrio físico-psíquico por que passa a gestante. Então, esse período, estado puerperal, costuma acontecer logo após o parto. Tem um ponto final para ele terminar? Não. Quem vai atestar isso, pode atestar isso, é alguém da ciência médica. O jurista não vai saber definir se o estado puerperal dura 1 hora, 15 horas, 30 horas. Isso não faz parte da ciência do direito. Então, quando ele fala, a expressão logo após pode ser considerado estado puerperal, pode ser considerado o início, né? Logo após o parto, vai até enquanto durar o estado puerperal. Então, enquanto estiver caracterizado o estado puerperal, segundo uma perícia, caso ela aconteça, como a gente falou, não precisa de perícia para se presumir o estado puerperal, essa pessoa vai ser considerada se está logo após o parto. Então, o limite do logo após o parto é o fim do estado puerperal. Então, pode ser horas até mais do que dias, a depender da hipótese. Aí vem o Bruno Oliveira perguntando, questão alternativa A. Professor, no caso de emancipação prevista no Código Civil, a Ana responderia pelo crime de homicídio? Bruno, olha, a emancipação civil, ela não atribui efeitos penais. Né? A emancipação civil torna a pessoa plena para exercer os atos, como o nome já diz, atos da vida civil. A responsabilidade penal independe da responsabilidade civil e vice-versa. Então, mesmo ela estando emancipada, ela não poderia responder pelo crime de
homicídio. Aliás, é uma dessas razões que a pessoa também não pode tirar carteira de habilitação, mesmo emancipada, porque tirando carteira ela aumenta a potencialidade, a possibilidade de praticar homicídio no trânsito, seguindo lá no CTB. E aí, ela praticaria o delito, mas não responderia, né? Ele não teria aí a culpabilidade. A culpabilidade é um conceito que exige o desenvolvimento pleno, e aí para o direito penal, o desenvolvimento pleno se dá aos 18 anos. Então, mesmo emancipada, ela não responderia pelo crime de homicídio, mas continuaria podendo responder pelo ato infracional análogo ao homicídio. Essa reprovação do ato infracional se dá nos moldes não do Código Penal nem do Código de Processo Penal, se dá nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, seguindo aqui. Professor, nesse caso é infanticídio ou homicídio? O colega Juan Carlos Mendes deve estar se referindo, ele não colocou a questão aqui, então eu vou acreditar que ele está se referindo à questão 4, né? Vamos ver se é isso aí, né? A questão 4 teve como alternativa correta a letra A. Ah, não, deve ser a primeira questão mesmo, né? Que o colega está falando, né? A Crísia matou seu filho logo após o parto. Nesse caso, responderá pelo delito de aborto? Olha, a questão não está completa, né? O certo é que não é aborto. Aí você me perguntaria, então seria qual crime, afinal? Homicídio ou infanticídio? O simples fato de ser logo após o parto necessariamente gera a tipificação do infanticídio? Não, porque entre os requisitos do infanticídio existe um muito importante que às vezes é ignorado até pela jurisprudência, que se refere ao nexo entre a vontade mórbida e o desequilíbrio físico-psíquico. O que isso quer dizer? Quer dizer que a vontade de matar tem que ter nascido do estado puerperal. Se a mãe gestante já estava tentando realizar aborto, ou seja, ela já tinha intenção de matar o feto, não conseguiu e só realizou um ato ilícito depois do parto, matando a própria filha, mesmo que seja logo após o parto, ainda assim você poderia sustentar um homicídio. Então, a questão não tem dados suficientes para você falar que é infanticídio ou que é homicídio. O certo é que, para ter infanticídio, além da gestante ser a mãe, a vítima ser o filho, e o filho ser o filho dessa mãe, um crime bipróprio, né? Há uma qualidade especial do autor e há uma qualidade especial da vítima, você precisa de encontrar também, além do estado puerperal, um outro requisito, que é o nexo entre a vontade mórbida e o estado puerperal. A vontade mórbida tem que ter advindo do estado puerperal. Então, se ela matou em virtude, a vontade de matar nasceu em virtude do desequilíbrio físico-psíquico, há infanticídio. Lembrando o caso que aconteceu em Belo Horizonte há um tempo atrás, que também foi muito divulgado, a moça que jogou o filho no rio, né? As investigações policiais naquele caso mineiro apontou que a mãe que jogou o filho no rio teria tentado aproximadamente 7 vezes o aborto. Então, se dentro da investigação policial e posterior na instrução processual penal, você verificar que a vontade de matar a criança já existia antes do estado puerperal, porque ela já tinha tentado o aborto, você vai falar que ela responde por infanticídio ou por homicídio? Ela responderia por homicídio. Então, cuidado, não é qualquer assassinato da mãe em relação ao filho que gera a tipificação do infanticídio. Existem outros elementos para tirar a capitulação do 121 e passar para a capitulação do 123. Aí, Diego faz a mesma pergunta do colega Juan Carlos. O crime foi cometido por Acrísia, na primeira questão, letra C, como eu falei, não há informação, parecia que se ia relatar um infanticídio, né? A princípio
significa a mãe que mata o próprio filho sob estado puerperal responde por infanticídio, mas não há dados suficientes para essa conclusão. E aí vem uma outra pergunta aqui. Existe tentativa de induzimento ao suicídio? Boa pergunta, colega Diego Fernandes Rocha. Olha só, existe tentativa de induzimento e instigação ao auxílio-suicídio? Vamos lá no artigo 122 do CDP para observar o seguinte. O crime de induzimento e instigação ao auxílio-suicídio só vai ser punido se da tentativa de suicídio resultar lesão corporal de natureza grave. E que tentativa é essa? Né? Tentativa da própria pessoa se matar. Então é ela que vai tentar se matar. Se ela tentou se matar, fatalmente, se eu estou falando tentou, é porque ela não conseguiu, ela ficou viva. E aí a pergunta, o indivíduo responde por participação em suicídio consumado ou tentado? Ora, ele só pode responder por participação em suicídio consumada, porque ele induziu alguém a se matar, só que esse alguém não conseguiu se matar, mas ele concluiu, ele preencheu todos os elementos do tipo penal. Então ele já realizou os atos de execução, só não atingiu o resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso que gera confusão na doutrina. Porque se você inicia um ato e o resultado não acontece por circunstâncias alheias à sua vontade, você está falando de um crime tentado, não é assim? Ocorre que ele só vai ser punido, segundo o 122, se o suicídio se consuma ou se da tentativa resultar lesão grave. Se não tiver lesão grave, o sujeito ficar só com lesão leve, não há que se falar no tipo do artigo 122. Então não haverá crime algum, nem de tentativa de participação em suicídio. Por isso que se afirma de forma majoritária que não há tentativa de participação em suicídio. Seguindo aí, professor, sobre os crimes contra a pessoa, difamação, calúnia e injúria, o senhor poderia explanar sobre a exceção da verdade? O que e em quais esses crimes ela cabe? Perfeito, Michele Bastos. Seguinte, sobre a exceção da verdade, você tem que lembrar daquela explicação que a gente fez sobre a necessidade do fato ser ou não verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Pela seguinte conclusão. Se a calúnia, a imputação de fato falso, definido como crime, seria bom para você que está sendo acusada de calúnia provar que o que você falou não é mentira, é verdade? Seria ótimo, porque você não teria praticado calúnia. Calúnia é imputação de fato falso, definido como crime. Imputar fato verdadeiro, definido como crime, não é calúnia. Logo, você poderia usar a exceção da verdade, regra geral, no crime de calúnia? Sim. O que é a exceção da verdade? Né? Para a gente não ultrapassar os pontos aqui. Vamos lá. Exceção da verdade é um instrumento processual que facilita a defesa do réu num crime contra a honra. Ele antecipa questões de mérito nos procedimentos relativos aos crimes contra a honra. Então, exceção da verdade é o instrumento que o réu utiliza para provar que o que ele imputou é verdadeiro. Pensando assim, quais dos delitos que a gente listou contra a honra exigem que o fato seja falso para se tipificar a conduta? Só a calúnia. E aí, você imagina o quê? Para você praticar difamação, o fato precisa ser falso ou pode ser verdadeiro? Pode ser verdadeiro. Você vai praticar difamação mesmo imputando um fato verdadeiro desonroso. Você vai praticar injúria mesmo imputando um fato ou imputando uma qualidade negativa verdadeira. Então, teria utilidade a exceção da verdade nesses casos? Não, porque você estaria mesmo assim praticando o crime. Então, o que você raciocina? Que na calúnia, a regra é que cabe exceção da verdade. Onde é que você encontra isso?
Lá no Código Penal, artigo 138, parágrafo 3º. Veja como é que o 138 redige a afirmação. Admite-se prova da verdade, salvo, então eu estou falando, a regra é que na calúnia cabe a exceção da verdade. Só não cabe nas hipóteses do parágrafo 3º que eu mencionei agora. Você vai ler lá, estão atreladas as hipóteses aos indivíduos que são aqueles chamados dignitários, né, pessoas do alto escalão da República Brasileira. Tem também situações relacionadas à ação penal privada, onde a vítima não quis tomar providência, e aí o cara vai imputar o fato, né, a um sujeito, ao mesmo tempo vai imputar o fato do sujeito, mesmo sendo verdadeiro, vai prejudicar a vítima também. Porque se a ação é penal privada, a vítima pode estar querendo que o fato seja esquecido, e alguém vem e publiciza uma situação que não foi objeto de ação. Então você vai ver exceções à exceção da verdade. Mas é importante você memorizar o quê? Que a regra é que na calúnia cabe a exceção da verdade. Porque é útil ela na exceção da verdade, no crime de calúnia. É útil porque, para praticar calúnia, a imputação tem que ser falsa. Se você, como réu nesse processo, prova que a imputação que você fez, ela é verdadeira, você está tornando o fato atípico. Isso é bom para a defesa. Na difamação, a regra inversa, né? Enquanto na calúnia a regra é que cabe a exceção da verdade, na difamação a regra é que não cabe a exceção da verdade. Porque não adianta provar o fato desonroso, verdadeiro ou falso. É a regra que também tem exceção, que está lá no 139, parágrafo único. Porque se você difamou um funcionário público no exercício da função, imputando a ele um fato desonroso, verdadeiro, você pode ter interesse em provar a verdade. Por quê? Em tese, você pode não estar praticando difamação. Você que está comunicando que um servidor realiza atos imorais, desonrosos, no exercício da função, está exercendo o seu papel de cidadão, fiscalizando a atividade pública. Logo, você está no exercício regular de um direito. Então, se você falou que servidor tal tem relação sexual com a servidora Y durante o expediente de trabalho, você está querendo tomar providência quanto a um ato de improbidade administrativa. Comunicar esse fato de difamação não é um exercício regular do direito. Então, só nesse caso, você pode usar a exceção da verdade na difamação. Nos outros, não. Difamação, em regra, não admite a exceção da verdade. Mas se a difamação é contra o funcionário público, no exercício da função, você pode provar a verdade, porque isso vai excluir a ilicitude do seu comportamento. Você que comunica um ato imoral sendo realizado por servidor público no exercício da função, está exercendo regularmente o direito. Já na injúria, onde a imputação de qualidade negativa, verdadeira ou falsa, nunca cabe a exceção da verdade. Nunca cabe a exceção da verdade. É uma frase muito rara no direito. Então perceba. Sempre, nunca, é raro, mas acontece. Aqui eu estou falando uma frase. A gente até se arrepia de falar essa frase, porque é muito raro no direito você falar nunca. E eu estou falando aqui, na injúria nunca cabe exceção da verdade. Então, se eu chamei um colega meu de perna de pau, eu falei com ele que ele é muito perna de pau. Ele ficou chateado e me processou por injúria, porque eu ofendi a honra subjetiva dele. Ele queria ser jogador de futebol a vida inteira. Eu falei com ele que ele joga muito mal, nunca seria possível ele ser profissional de futebol. Ele fica chateado e me processa. Aí eu percebo o seguinte, processado por injúria, eu percebo que esse meu colega é tão ruim que ele já ganhou um bola murcha aí de um programa famoso, né? Bom, adianta eu promover a exceção da verdade anexando um vídeo onde esse meu colega ganha o bola murcha e realmente está comprovado no vídeo que ele joga muito mal? Não adianta. De qualquer maneira, eu violei a honra subjetiva dele. Não cabe a exceção da verdade no crime de injúria. Vamos ver se tem mais questão aqui. Boa pergunta aqui da Tatiana dos Santos Ledes.
Se um profissional tem como atributos de sua função socorrer um cidadão bombeiro, por exemplo, omitir esse socorro, ele responderá por delito de omissão de socorro ou homicídio doloso. Tatiana, essa situação altera o raciocínio, porque quem está deixando de agir aí é um dos garantidores. Quem são os garantidores para fins penais? São as pessoas que estão lá no artigo 13 do Código Penal. O Código Penal, artigo 13, fala sobre a relevância da omissão. Artigo 13, parágrafo 2º. Esse bombeiro que você listou aí é um indivíduo que se enquadra no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. O bombeiro é uma pessoa que tem por obrigação, tem por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Então, se ele devia e podia agir e não agiu, ele, bombeiro, responde por homicídio doloso consumado. Porque o garantidor responde pelo resultado que ele tinha o dever de impedir e não conseguiu impedir porque não realizou o ato que deveria. Então, vamos exemplificar. Você está numa praia e sabe nadar, tomando sol. São Tatiana está lá tomando sol na praia. Do lado, não o bombeiro, vamos pensar um salva-vidas, que está na mesma situação do bombeiro. Percebe, você e o salva-vidas, que duas crianças estão se afogando na beira da praia. Você visualiza a situação e fala, olha, dá para eu salvar essa pessoa sem correr risco pessoal. Se você vê que dá para salvar essa pessoa sem correr risco pessoal, ou dá para comunicar alguém que possa salvar, e não faz isso, você, que a princípio não é garantidora, responde por qual crime? Omissão de socorro. Agora, se quem viu a situação era um garantidor, como é um salva-vidas, como é uma babá, como é um bombeiro, como pode ser um policial, percebe a situação e não faz nada, quando deveria evitar o resultado. Deveria, obviamente, tentar evitar, né? Ninguém está querendo heróis no direito. E ele não faz isso, e o resultado é a morte. Por que crime ele responde? Homicídio doloso. Né? Então, é uma questão muito boa. Sua resposta é a seguinte, né? Se um profissional tem como atributo sua função socorrer um cidadão, como um bombeiro, omitir esse socorro, ele responderá por homicídio e não por omissão de socorro. Então, omissão de socorro é um crime praticado por pessoas comuns. O garantidor, regra geral, não responde por omissão de socorro. Ele responde pelo resultado, né, que ele deveria evitar e não produziu atos no sentido de evitar. Bom, pergunta aí que é daquela confusão, né? O STF e o STJ estão discutindo entre si, sem saber. Para a jurisprudência, Diego Fernandes Rocha perguntou, para a jurisprudência do STF e STJ, quais as qualificadoras do homicídio são compatíveis com dolo eventual? Há uma lista de quais qualificadoras são compatíveis? Não. Como eu falei, há uma divergência, né? O STF entende que a qualificadora da surpresa não é compatível. Ele listou outras compatíveis? Não, ele só falou que a qualificadora da surpresa não é compatível com dolo eventual. Já o STJ não vê impedimento da concomitância da qualificadora com o dolo eventual. O fato a situação do indivíduo ter praticado o fato com dolo eventual não retira a possibilidade de uma qualificadora, qualquer que seja ela. Só o caso concreto vai definir. A melhor posição, ao meu ver, é a posição do STJ. Mas vocês perceberam que na questão 3 a FCC gabaritou letra E, fazendo clara alusão, embora não explicitamente, né, mas parece ter tirado do precedente do STF de março de 2011. Questão 5, me pergunta aqui, o gabarito é letra C, tá, gente? O gabarito é letra C. Ou letra E. Questão 5, letra C. Não incide agravante do crime ser cometido contra o cônjuge se a ofendida é casada com o autor. Não incide, porque se incidisse, teria o bis in idem. O gabarito da 5 é letra C. Segundo o 129, parágrafo 9º do Código Penal,
a letra E está errada. Né? Não basta que se prevaleça a lei de relação de hospitalidade, para o Código Penal basta. Para a Lei Maria da Penha, que tem a questão relacionada à mulher. Né? Então, a alternativa da 5 é letra C. Isso. Pergunta aqui o Tiago Amaral de Oliveira. Professor, qual a diferença entre majorante e qualificadora? Bom, isso está atrelado a um estudo de direito penal geral. Né? Se refere à aplicação da pena. O que se faz? Para fixar a pena, você tem basicamente 3 fases. Uma fase de pena base, circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal. Depois você passa para uma segunda fase, a fase intermediária, onde você verifica as agravantes e as atenuantes, que estão no 65 aproximadamente, lá do Código Penal. E você tem uma terceira fase, que fala de causas de aumento e diminuição. E aí vem o ponto. A qualificadora incide em que fase de aplicação da pena? Na primeira fase. Por quê? Na primeira fase, você parte do preceito secundário. O preceito secundário, por exemplo, do 121, fala que matar alguém pena de 6 a 20 anos. Então, na pena base, ou você parte de 6 ou de 20. Raramente vai ser de 20. Então, você vai sair ali. Se tiver uma qualificadora, o seu preceito secundário saiu dos 6 a 20 e foi para um outro patamar. Quer ver o exemplo no 121? 121 fala o seguinte: matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. É homicídio simples. Aí vem homicídio qualificado, parágrafo 2º. Se o homicídio é cometido, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Então, quando o legislador altera o preceito secundário, saindo do patamar de X a Y para ZW, você está falando de uma qualificadora. Agora, se o legislador, em vez de alterar o preceito secundário, fala, olha, se isso aqui acontecer, se essa circunstância incidir, a pena vai ser aumentada de 1/6, a pena vai ser aumentada de 1/3, de 2/3, de metade, vai triplicar. Se ele deu a quantidade de aumento, você está falando de majorante. Causa de aumento de pena incide na terceira fase de aplicação da pena. Qualificador incide na primeira fase de aplicação da pena, porque ela altera o ponto de partida da fixação da pena base. Vamos ver se tem mais questão aqui. Michele Bastos, professor, na questão 10, o gabarito é a letra D. Vamos lá, questão 10. Gabarito, letra D, isso mesmo. Incêndio doloso qualificado pelo intuito de obter vantagem econômica em proveito próprio. O senhor poderia dar um exemplo do que seria a letra C? Justamente aquele exemplo que eu falei, né? Vamos imaginar que vamos dar outro exemplo. Aquele eu empurrei o carro, lembra? Eu sofri, dei uma cochilada na estrada, esbarrei no canteiro central, fui parar na beira do precipício. E aí eu percebi que faltava 2 centímetros para o carro cair. Percebi, poxa, esse carro está velhinho, né? Podia ganhar um dinheirinho de seguro aqui, perda total. Empurrei o carro, tirei o prejuízo, empurrei o carro. Que crime é esse? Fraude para recebimento de seguro, estelionato, que não é qualificado. Onde é que você encontra ele? 170, estelionato, artigo 171, desculpem, né? Parágrafo 2º, inciso 5. Quem destrói total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo, ou a saúde, ou agrava as consequências de lesão ou de doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Então, destrói total ou parcialmente, ou lesa o próprio corpo, isso tudo é fraude para receber seguro. Agora, se você utilizou incêndio para receber seguro, você tem um tipo mais especial. Então, a diferença entre os 2 crimes é que um tipo é mais especial que o outro. Bom, vocês fizeram no chat uma analogia com um caso de jogador de futebol brasileiro que joga na Alemanha e tirou fogo na própria casa. Perfeito! Esse exemplo do jogador de futebol, que eu não recordo o nome, né, que está até sendo processado na Alemanha, é um caso que, se fosse no Brasil, seria capturado como incêndio. Né? Você usou incêndio, se ele fez isso, eu espero que não,
para receber seguro. Agora, se ele tivesse utilizado outro meio para destruir a casa, se ele tivesse contratado um demolidor ou contratado alguém, né, sem utilizar o incêndio como meio, aí ele estaria praticando fraude para receber esse seguro. Então, a diferença está no meio utilizado. Se o meio é incêndio, o tipo é mais especial, vai lá para o 250. Se é outro meio que você está utilizando para enganar o seguro, você está na fraude para recebimento de seguro. Tranquilo? E o Thiago, manda um abraço para mim. Thiago Quirrara. Abraço, Thiago Quirrara. Aqui está finalizado, então, as questões, gente. Um prazer, espero ter ajudado. E qualquer dúvida, vocês enviem os e-mails para o estudo interativo. Boa noite para vocês. Pessoal, boa noite. Espero que vocês tenham gostado da aula do professor Pablo. Eu vou disponibilizar agora para vocês um e-mail, caso vocês tenham mais perguntas, né? Vocês podem enviar para esse e-mail aqui, que está na tela, e eu vou repassá-las para o professor Pablo, que vai respondê-las e enviar por e-mail para vocês também, ok? Amanhã de manhã nós temos uma aula, a mesma aula que o professor Pablo deu hoje, vai ser repetida amanhã de manhã, e nas próximas semanas algumas aulas demonstrativas também serão disponibilizadas aos assinantes de questões de concurso, certo? Bom, meu nome é Fernando Bentes, eu sou coordenador do Estudo Interativo, e uma boa noite para vocês.